Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá a todos, a gente vai começar agora a gravação de mais um episódio do nosso podcast Regulação e Política. Vamos para o quarto episódio, Michael. Estamos chegando na adolescência, ou não? Pô, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Guto. Prazer estar aqui com os nossos convidados, mas vou deixar você seguir com a apresentação. Maravilha, então o quarto episódio para falar hoje de um assunto talvez dos mais fascinantes da história recente da regulação brasileira, a indústria de jogos de apostas, bets, e dono de números expressivos, né, no Brasil recente, tanto de investimento, publicidade, apostadores, polêmicas também, né? É um setor rico em esse debate, então é um prato cheio para a gente discutir hoje. Falar um pouco sobre política, sobre regulação, que é o mote do nosso podcast. Vale a pena falar que nosso objetivo aqui é discutir como que o mundo da regulação conversa com o mundo da política, ver como que as políticas públicas nascem em diferentes setores. Esse é o nosso objetivo aqui. Então hoje é um prato cheio para a gente conversar sobre isso. A gente tem dois convidados craques hoje. Na verdade, o único que entende pouco de bet hoje que sou eu, né? O Michael, apesar de ser habituê aqui do nosso podcast, também é craque em bet, né, Michael? Aliás, eu vou começar apresentando o Michael, que é o meu co-host aqui do nosso programa. Michael, sócio-diretor da Arco Advice, também advogado, sócio do MDA, e então já meu parceiro aqui já nesse quarto episódio. Quero saudar a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês entre feras. E vamos lá, vamos tratar desse assunto polêmico. A Bárbara tem um histórico muito importante nesse setor. Conhece como poucos, né, Bárbara? É cofundadora da Associação de Mulheres da Indústria do Gaming, AMIG, é formada em Direito pelo Uniceub de Brasília, pós-graduação em Direito e Helgov pela mesma universidade. Hoje ocupa a posição de Head de Compliance e Legal da Playtech Brasil, vice-presidente da Comissão de Direito dos Jogos da OABDF. Então, ninguém melhor que você, Bárbara, para estar com a gente hoje e falar um pouquinho sobre o assunto. Obrigada pelo E também estou aqui com o meu sócio, Caio. Obrigado, sócio. Não tenho metade do conhecimento da Bárbara sobre isso. Não, o Caio... Tem sim, a gente troca muito. O Caio é simplesmente um dos heads da nossa área de gaming e bets do escritório. E, além disso, banda 1 do Guia Chambers, um dos 3 advogados da banda 1. Então, quem conhece a advocacia sabe o caminho que é para chegar nesse ponto. Então, Merecidíssimo. Caio, bem-vindo aqui ao nosso programa hoje. Obrigado, Guto. Obrigado, Michael. Prazer estar aqui de novo com a Bárbara. Sempre bom aprender com ela e contribuir aqui da minha parte também com vocês. Legal. Eu vou começar com uma provocação para você, Bárbara, no nosso papo. Bom, o setor de bets ele chegou com muita força no Brasil, encontrou um mercado promissor, números expressivos indicando um gosto do brasileiro por apostas, né? Então, houve um casamento aí entre oferta e demanda em momento adequado. Então, hoje o número de empresas autorizadas está já na casa de 185, 190, já está perto dos 200, é um número expressivo. E a regulamentação como a gente tem hoje, ela veio depois, né? O mercado começou desregulamentado, teve até a aprovação do marco legal no Congresso, teve um caminho, e você acompanhou esse processo todo, né? Como de dentro, né? Como alguém, uma executiva do setor. Conta um pouquinho pra gente como é que foi vivenciar uma indústria nascendo no Brasil com esse poder todo. Conta um pouco pra gente essa experiência. Eu acho que é muito interessante como nasce essa indústria, porque ela une algumas paixões do brasileiro, né? Primeiro, o futebol, porque, querendo ou não, as apostas elas surgem aqui no Brasil com as apostas esportivas, apostas em futebol. Une também a tecnologia, então, essa necessidade de desenvolvimento de jovens e tudo aqui no Brasil. E une também aquela questão do entretenimento. Então, o brasileiro ali, ele tá assistindo o jogo e tá fazendo a sua aposta. Ele tá apostando numa mesa de bar também, entre os amigos. Então, une o útil ao agradável. Então, desde 2018 foi legalizado pela Lei 13.756, a gente tem a legalização das apostas de cota fixa.
que a gente pode falar que foi o formato factível para se legalizar, que se legalizou no formato de loteria de aposta de cota fixa, que são as chamadas bets hoje. Ficamos aí um grande hiato de tempo sem regulamentar, então mais de 6 anos aí sem regulamentação, quando vem a Lei 14.790 de 2023, que ela inicia o processo de regulamentação do setor, por meio do PL 3626 ali, que a gente discutiu muito no Congresso, assim, cada detalhezinho dele, e foi realmente um avanço, porque se você for pensar, esse hiato de tempo sem regulamentação feita ali, né, em place, o problema que a gente tem é que nem todo mundo tem bom senso. Então a gente começou a ver muitos players vindo para o Brasil, então muitos operadores interessados, muitos operadores grandes, gigantescos, internacionais aqui, mas como você não tinha regra, você podia fazer o que você quisesse. E isso envolve também a questão da publicidade. E quando você vê a publicidade que era ali realizada durante esses mais de 6 anos sem regulamentação, existem algumas coisas esdrúxulas que você não faria nem se... eu imagino o que é que o profissional de marketing pensou para poder fazer aquilo. E foi assim que foi surgindo o setor, por isso que hoje existe um estigma muito grande, mas hoje, desde 2023, final de 2023, na verdade, 29 de dezembro de 2023 foi quando foi publicada a lei, e começa o processo em 2024 de regulamentação. Então, a gente tem mais de 40 portarias, cada uma especificando cada tema. Então, a gente tem uma portaria que fala direito do consumidor, a gente tem portaria de jogo responsável, a gente tem portaria de prevenção à lavagem de dinheiro, portaria de como tem que ser a identificação do seu cliente ali, portaria de como tem que ser os sistemas, regras dos jogos, regras de apostas esportivas, tudo isso, existe uma regra para cada, prevenção de manipulação de resultados e tudo isso. Então, os operadores que escolheram, esses mais de quase 200 que você falou, que escolheram iniciar no mercado regulado, eles têm que seguir tudo isso. E o custo desse compliance é muito alto, principalmente de quem veio de um mercado não regulado. Só que, apesar disso tudo, a gente ainda vislumbra, não falo por mim, falo pelo mercado internacional, o Brasil vai ser um dos 3 maiores mercados mundiais de apostas, então já tem números muito expressivos, mesmo no primeiro ano de regulamentação, e a gente tem também números muito expressivos de arrecadação estatal, que ninguém fala. Então, só em 2025 foram arrecadados quase 10 bilhões só em impostos. Então, se a gente pensar, um operador de apostas, ele recolhe todos os impostos normais de uma empresa, então, IRPJ, CSLL, ISS, porque é um prestador de serviço, todos esses, mais 12% de uma contribuição específica, que são destinações específicas, que vai para educação, saúde, segurança pública, esporte, seguridade social e muitos outros. Teve um aumento no final do ano passado, que esses 12% vai passar a ser 15%, mas se você for somar só os 12% durante o ano de 2025, dá mais de 4,5 bilhões. Só essas destinações específicas. E essas destinações específicas, Guto, elas vão exatamente para a produção de políticas públicas, como você começou a falar. Então, a gente vem de um mercado não regulado aí, por muito tempo sem regra, por muito tempo sem arrecadação e por muito tempo sem os players estarem sequer aqui no Brasil, então você não tinha uma proteção ao consumidor, para um mercado completamente regulado. Sei de outros setores que são extremamente regulados e faço comparações. Eu acho que o mercado de bets hoje pode ser comparado com o mercado, por exemplo, de bancos. Tem muita regra, tem muita regulamentação que tem que ser seguida e o compliance é muito alto. Então, você passa por uma régua altíssima que agora precisa ser seguida e que a gente começa a ver realmente os players, os maiores se adaptando, os menores até mesmo sangrando para poder cumprir com todas essas regras. Mas a gente vê realmente uma virada de chave muito esperada, falo por mim, muito esperada durante muito tempo, porque eu acho que somente quando você tem todas as regras muito claras, quando você tem uma arrecadação estatal expressiva como se você for pensar 10 bilhões de arrecadação estatal é muito, então você começa a ter um setor que realmente ele precisa ser levado a sério, você começa a ter um setor econômico, passa a ser uma indústria realmente, tem um dos secretários que não gosta de chamar de indústria porque não é nada físico, mas você passa a ter um setor consolidado no Brasil, e esse é o mais interessante, você pode agora formar empregos, você pode agora realmente destinar
valores para produção de políticas públicas, promoção de políticas públicas. Então você tem realmente um setor que está se consolidando e começa muito forte aí no Brasil. Legal, ótima intervenção inicial, Bárbara. Eu acho que você trouxe uns pontos muito interessantes. Eu vou pegar um gancho teu aqui para passar a palavra para o Caio. Caio, estamos falando aqui de regulação, o nosso programa. A Bárbara mencionou mais de 40 portarias já sobre o assunto. Me lembrou direito tributário. Minha primeira provocação tem uma tributarização das apostas, e o que dá para esperar do cenário regulatório das bets? A gente sabe que a SPA divulgou recentemente a agenda regulatória, já tem consulta pública em andamento em alguns temas. O que você está antevendo aí de regulação para o setor? Bom, acho que primeiro, até pegando o gancho da fala da Bárbara e um pouco do histórico, eu acho que, goste ou não de todas as regulações que saíram, obviamente, algumas têm lá suas críticas, enfim, mas acho que é importante elogiar o trabalho da SPA, porque foi um trabalho hercúleo. Não foram 50 anos em 5 do Juscelino, mas foram 7 anos em 1. Então a SPA botou de pé um setor, botou de pé uma regulação de um setor em 1 ano. E não era um setor, por exemplo, que o Brasil já tinha experiência, que o governo já tinha experiência, enfim, era um setor totalmente novo no Brasil. Mas a gente teve cassino até meados do século passado. Não é a mesma coisa. Tanto é que a gente tem até um PL de cassinos físicos sendo discutido no Congresso, enfim, com uma regulação específica. E eu acho que a SPE, com todas as dificuldades que até hoje se mantém de ser uma secretaria que não tem tanta gente trabalhando, assim, as pessoas que estão lá realmente merecem aplausos pelo esforço que eles fizeram de colocar de pé. E, obviamente, como toda regulação nova, e a gente viveu isso nos ciclos de privatização / regulação da década de 90, a regulação é um ser vivo. Muita tentativa e erro, enfim, agora tem um nome bonito que é o sandbox regulatório, enfim, que é nada mais do que a tentativa e erro que a gente sempre teve aqui. E eu acho que a SPA continua imbuída dessa tarefa. Eles sabem o desafio que é adaptar o setor para aquilo que já se mostrou, de repente, não tão aderente aos objetivos, enfim, os desafios novos que vêm. A gente tem aí um bicho completamente novo, que são os mercados preditivos, que estão numa velocidade absurda e que tangenciam o setor, e que é uma dificuldade global, porque ainda tem isso, né? Você pode falar assim, não, mas tem precedentes, e de fato a CPA bebeu muito em alguns precedentes de outros países que já tinham mercado de apostas esportivas, de apostas de cota fixa mais consolidados. Mas preditivo é um bicho novo global, que ninguém sabe muito ao certo se é aposta, se é derivativo, se é produto financeiro, se não é. Os Estados Unidos vai para um lado, a Europa está pensando, o Brasil está pensando, e é uma coisa que mais dia menos dia vai chegar aqui no Brasil. Mas enfim, indo mais para a sua pergunta, Guto, eu acho que nessa tarefa a SPA tem feito, até porque é um padrão dos órgãos reguladores do governo federal de fazer a agenda regulatória, que é importante para que o setor tenha previsibilidade, ou seja, para onde está indo a regulação, quais são os temas prioritários. E ela divulgou a agenda 26-27. Existe nessa agenda muita coisa que já estava na agenda 24-25, na 25-26, o que é natural, até por conta de todas as dificuldades que a secretaria tem. Então você não consegue colocar o esforço de 2024. Acho muito difícil de se repetir, você tem uma profusão tão grande de novas normas, mas destacando aqui uma que inclusive que acabou de passar por processo de consulta pública, que eu acho que tem um impacto grande no setor, da normativa dos prestadores de serviços, então dos fornecedores, desenvolvedores de plataformas e de jogos online. Esse era um tema, até a Bárbara vai lembrar bem, que durante a discussão da regulação ninguém sabia se a SPA ia entrar ou não nesse mérito. Assim, a gente tinha alguns clientes que são fornecedores e que sempre perguntavam, eu vou precisar de um registro, eu vou precisar ter filial no Brasil, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí, de início, a SPA adotou um processo até mais simples para eles, que era só certificação de jogos, mas ficou aquela discussão que todo mundo sabia que mais dia menos dia ia vir
até porque em outros países você tem regulamentação específica, e ela lançou a consulta pública que de fato traz exigências adicionais para as empresas B2B, principalmente as que desenvolvem plataformas e sistemas de jogos, que está inserido, inclusive, em alguns movimentos do próprio governo, do legislativo, de eventualmente ir um pouco mais na cadeia de fornecimento, não só das operadoras, mas também trazer um pouco para o enforcement os fornecedores. Enfim, a gente já tinha lei que ia para cima de empresas de publicidade, veículos de mídia e instituições financeiras que operavam, e que está muito dentro, você olha a pauta regulatória da SPA, ela está muito focada em 2 temas principais, que é jogo responsável e, de alguma maneira, combate ao jogo ilegal, e uma maneira que desde o início da discussão da regulação do Brasil se discutia era: o jogo ilegal existe em qualquer lugar do mundo, no Reino Unido, que é talvez o grande paradigma de aposta esportiva, ele está lá, mas o Brasil tem alguns instrumentos que se esperava muito. Bárbara lembra bem como o Pix era comemorado, inclusive por outros reguladores. A gente participou de eventos com outros reguladores, e eles falam assim: o Brasil tem no Pix uma principal arma contra o jogo ilegal. Infelizmente, o governo e o Banco Central não compraram essa briga, então perdeu um pouco da força. Mas o fato é que uma maneira de você tentar combater o jogo ilegal, e o grande problema do jogo ilegal é que você não tem as empresas no território, você tem uma dificuldade muito grande de combater as empresas fora, é tentar combater os fornecedores que estão aqui no país. E eu acho que essa medida da SPA agora, com os desenvolvedores e prestadores de serviço de sistemas e plataformas, vai muito nessa linha. E eu acho que, pensando no futuro, não acho que vai ter grandes novidades. Assim, eu acho que a SPA vai continuar nesse intuito de sempre buscar medidas que estimulem o jogo responsável de um lado, que combatam o jogo ilegal do outro. Enfim, como a Bárbara bem falou, você conseguir ser uma operadora hoje de apostas esportivas, cota fixa no Brasil, é quase tão difícil como você ter um banco. E é engraçado porque a gente, durante a discussão, a gente fez uma peregrinação em alguns bancos, principalmente os estrangeiros, para tentar mostrar como era o setor, e até alguns setores de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance dos bancos falam: mas esses caras têm mais exigência que a gente. Então, é bem isso mesmo, assim, porque é uma preocupação grande que sempre permeou a atividade da SPA, de tentar separar o joio do trigo. Porque a gente tem que lembrar que apostas de cota fixa, querendo ou não, são um serviço público. E você tem num serviço público como é outro interesse público ali revestido. E um desses corolários do interesse público é justamente a proteção ao usuário, ao apostador, enfim, que fica muito vulnerável quando ele aposta num site legal, que não tem nenhuma das proteções que uma empresa regulada tem, desde a publicidade até todo o controle de fluxo de dinheiro e de preservação da aposta feita pelo usuário, né? Então, acho que, antecipando o futuro no âmbito regulatório, acho que é isso. Acho que a SPA vai se dedicar cada vez mais a medidas de aperfeiçoamento que tragam aí o estímulo ao jogo responsável e o combate ao jogo ilegal, visando sempre a proteção ao usuário e o fortalecimento do setor. Eu acho que esse desenvolvimento regular da regulação que o Caio coloca como algo esperado, ele encontra, num ano como o nosso, algo desafiador. A gente está no meio de um ano eleitoral em que o imponderável, né, Michael, ele se impõe. Se não pudesse piorar. Pior. E a gente tem eu, apesar de não atuar diretamente com o Betson, como observador, eu vejo que é uma pauta muito encampada e populada, cheia de populismo, especialmente com enfoque nesses riscos associados ao mau uso, né, desse tipo de serviço. E então é uma genie perfeita, né? É alguém para apanhar, assim, é aquele alvo perfeito assim para populismo em época de eleição, Michael. Então, como é que você está enxergando tua visão sobre sobre o estágio atual da regulação das BES, também como um observador atento e também como pessoa ativa no setor?
Como é que você está vendo aí um ano eleitoral? O que pode trazer de desafio para o setor? Perfeito, Guto. Obrigado. Esse tema é um dos temas, dentre os temas que a gente já discutiu aqui nesse podcast, que talvez traz essa interseção entre a política e a regulação da forma mais visível, mais explícita para a população. E eu acho que a sua pergunta é muito boa e, de fato, estamos num momento pré-eleitoral, se bem que é difícil achar um momento que não é pré-eleitoral hoje em dia, né? Porque as eleições, as campanhas estão cada vez mais longas, a pré-campanha já chega na eleição municipal anterior. Mas eu acho que não é um tema puramente eleitoral, é político. Isso não é de hoje, isso não é de 2018, quando foi aprovada a lei, não é de 2023, quando foi aprovada a regulação. Isso vem, cassinos são diferentes de fato, mas essa discussão ecoa com a discussão de 1946, dos anos 20 a 46, quando os cassinos físicos operavam. Existia esse mesmo dilema. Isso não é novo, né? O jogo, os jogos de azar, a gente pode chamar de rota fixa, apostas esportivas, online, novas tecnologias, mas no fim existe um desconforto da sociedade em relação a ganhos econômicos advindos de algo que não é trabalho. Isso está no DNA, eu acho, da construção social, e ancorada em uma estrutura moral religiosa muito forte. E a gente viu isso em 2023, na discussão. O projeto de regulamentação sofreu inúmeras mutações. Na Câmara aprovou de um jeito, aí foi para o Senado. Cassino online não fazia parte da discussão inicial, era aposta esportiva, entrou, saiu, voltou e ficou. Mas a discussão política permeou todas as discussões regulatórias. E a bancada evangélica no Congresso, por exemplo, foi responsável pelas mutações que o projeto recebeu na Câmara e no Senado e depois na Câmara de novo. E a gente não pode imaginar que não há um impacto dentro da própria SPA. Na nossa conversa anterior, a gente falava sobre as postagens do governo federal, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. O tema surgiu numa postagem presidencial, como sendo um dos temas que fragiliza a mulher brasileira. Isso, claro, dentro de todo um contexto eleitoral, mas antes de eleitoral, é político. Não é novidade. Eu sei que a gente tem aqui a gente quase sempre cita o Dylan, né? Eu tentei, não vou citar o Dylan, vou trazer uma frase que é atribuída ao Mark Twain, mas eu nem acho que é dele, que é: a história não se repete, mas ela rima. Né? Então, essa discussão, essa interseção entre as questões políticas e a necessidade de fazer uma regulamentação que é altamente complexa, como o Caio muito bem falou, um desafio enorme que uma equipe reduzida da SPA vem atacando nessa gestão agora da SPA, mas nas anteriores, nas duas outras anteriores, fizeram um belo trabalho. Mas não é simples. E eu acho que esses paralelos mostram talvez o que é a principal preocupação do setor. E aí eu até abro também para a Bárbara e para o Caio opinarem, mas eu acho que segurança jurídica é um temor fundamentado do setor. Porque se a gente imagina que o governo aprova uma lei, o Congresso aprova uma lei, o governo sanciona, o presidente sanciona. O governo Bolsonaro não regulamentou, tem suas razões para isso, eu acho que estão ligadas ao que eu trouxe sobre a questão religiosa, sobre a estrutura moral, social, sobre esse assunto. Tudo bem. Depois, o governo Lula, eu acho que no momento, visando muito uma arrecadação e um aperto fiscal, vê
neste setor uma possibilidade de arrecadar e de trazer valores significativos que, como a Babi trouxe muito bem, se concretizou, né? O setor investe na educação, na saúde, impostos de forma geral, contribui para os cofres do governo federal. Isso é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo em que o operador estrangeiro aposta no Brasil, e digo aposta, mas decide trazer uma empresa para o Brasil pagar um valor de autorização relativamente alto, até comparado com outros países, decide confiar em trazer uma operação para o Brasil, ao mesmo tempo tem um questionamento no judiciário que a gente mal mencionou aqui, que tem a Advocacia Geral da União, junto com o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da própria lei que o governo regulamentou. Então, se a gente se coloca no lugar de um empresário de um jogo regulamentado, legal, que segue todas essas regras do setor, são regras que não são fáceis, às vezes elas mudam e contrariam o que tinha sido estabelecido anteriormente. É uma situação preocupante. Mas, para finalizar, eu acho que, do ponto de vista eleitoral, tem um ponto de narrativa que é incômodo para o governo. E eu acho que toda a base de fricção da política com a regulação advém disso. Eu acho que um dos argumentos mais fortes utilizados para manter a regulamentação e avançar com essa regulamentação e frear esse ataque que vem de setores do governo contra o seu próprio projeto está ligado a essa questão moral. Mas existe um elemento que o governo tem que admitir que não tem controle do setor, né? Porque o argumento é: os jogos existem, os aplicativos existem. Se a gente não regulamentar, as pessoas vão continuar apostando, só que não vai ter controle sobre o mecanismo do jogo, não vai ter arrecadação, não vai ter controle de ludopatia, não vai ter autoexclusão de jogadores que não podem jogar. Isso é um argumento incômodo para o governo. Admitir que é incapaz de controlar algo. Eleitoralmente, isso vai contra o DNA de qualquer marqueteiro político. Admitir que você não consegue fazer alguma coisa. Uhum. Então, acho que a dificuldade principal vem daí. E o segundo é que o argumento pela manutenção é mais complexo do que o argumento para bater nas bets. O argumento para bater nas bets é muito simples. O jogo faz mal, é melhor proibir. E uma máxima da comunicação eleitoral é que o argumento simples sempre derrota um argumento complexo. Uhum. Então, eu acho que o setor, os agentes políticos, quem defende uma regulamentação séria, eu acho que é bom para o Brasil uma regulamentação séria, que traz esses controles, traz arrecadação, controle de lavagem de dinheiro, que foi uma discussão muito importante no Congresso durante a aprovação. Tem que ter o cenário completo do que isso significa politicamente. E eu acho que queria aqui trazer agora abrindo para a gente, para todos vocês debaterem. A gente sabe que ao falar de cenário eleitoral, a gente tem um ator importante aqui que um dos principais instrumentos para fazer populismo em ano eleitoral é via projeto de lei. Congresso Nacional usam o poder de iniciativa legislativa para isso, né? E a gente vê uma profusão de PLs surgindo no Congresso, justamente cada um querendo levantar uma bandeira para sua porção de eleitorado. Dessa fumaça toda que está em discussão, o que vocês acham? Aí eu amplio, tá? Não só Congresso, mas também eventuais iniciativas
diferentes, governamentais. O que está na mesa vem para ficar mesmo, discussões sérias para o futuro da regulação das bets. Eu começo contigo, Bárbara, do que você está acompanhando, assim, quais são as discussões que efetivamente podem dar em alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa que a gente aprende em Brasília, é que se tem fumaça, tem fogo, né? Então a gente nunca pode descartar algo, que seja uma fumacinha ali, ou algum assunto que está se aventando ali. Sempre alguém vai ter uma ideia, e geralmente são ideias geniais para algum assunto. E em Brasília acho que esse virou o assunto do momento para poder realmente bater. Até antes da gente entrar aqui, a gente estava falando, você quer que eu fale de agora, de antes, de depois, da semana que vem? Porque cada semana a gente tem um ataque diferente como setor, né? Eu acho que um assunto que eu espero que tenha sido apaziguado, mas que traz essa questão da insegurança jurídica ainda maior, é o que a gente sofreu no ano passado e quase sofreu agora no início do ano, que é a possibilidade de aumento da tributação. Eu acho que tem uma narrativa aí por trás, que o próprio governo não está conseguindo segurar e não está conseguindo mostrar os números. Você vê números gigantescos de 10 bilhões sendo arrecadados de impostos, e ainda assim eles querendo mais. Então, no final do ano passado, por meio de um PLC, ou seja, uma lei complementar, a gente teve um aumento de 12% para 15%, gradativo. No início desse ano, a gente já teve de novo mais um ataque, uma possibilidade de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, aumentar a tributação de um setor. Nunca vi isso antes, mas aconteceria se a gente não tivesse levado a eles o conhecimento de que, não, já existe os 12% que estão aumentando para 15%. Então, eu acho que essa insegurança por conta da tributação sempre vai existir, e é um dos maiores fatores de insegurança jurídica, principalmente para o empresário lá de fora. Imagina como é que você vai defender que em menos de um ano que você está em operação, você já teve um aumento de imposto e é possível que você tenha de novo. Seguro. Então, ainda tem o retroativo. Que tem o É possível, é provável. Provável. Existem impostos já na mira. Né? O próprio imposto seletivo. Então, a gente tem aí já um imposto que vai vir pra gente com a reforma tributária, imposto seletivo, que a gente não sabe nem a alíquota ainda. Então, é realmente um cenário, acho que o tributário é um dos que mais pega ali. E outros dois que eu selecionaria ali, talvez o de proibição à publicidade. Hoje mesmo, uma deputada protocolou um PL, um projeto de lei, para restringir a publicidade. Se ela lesse a portaria 1231, ela veria que está tudo ali. Ela não precisa de um novo projeto de lei. Apesar de que, se ela quiser colocar ali, ok, porque está em lei, não está mais em portaria, não sei o quê. Mas existem umas invenções legislativas que não são invenções. Já estão nas portarias, já tem ali um regramento específico. Você já tem o anexo X do CONAD também, que fala sobre isso. Então, tem essa possibilidade de proibição de publicidade ou proibição de patrocínio, eu acho que é um segundo tema que pega aí muito, principalmente pensando nesse ano eleitoral, que ninguém vai defender publicidade de bet. Eu vi, acho que foi semana passada, estão querendo, e daí agora, desculpa os termos leigos, mas estão querendo montar uma Times Square aqui em São Paulo, né? Mas é isso mesmo. Pronto. Inclusive foi a pauta dos vereadores. Termo técnico. Os vereadores usaram isso, inclusive foram para Nova York para ver no Times Square, porque acho que era desconhecido aqui, para trazer para cá Times Square. Certíssimos, mas eu vi que vai ter, e uma das proibições de publicidade ali na Times Square brasileira é de bets. E eu falei, gente, da onde que saiu isso? Não teve nem debate público. Pois teve, parece, e já está proibido. Então, essa questão da proibição à publicidade, a gente vê uma restrição muito grande também. E eu acho que seguindo para um terceiro eixo que a gente pode sofrer ainda aí, principalmente com iniciativas legislativas, é com relação ao consumidor. Hoje, eu acho que ninguém tem conhecimento da quantidade exorbitante de processos judiciais, PROCON, Reclame Aqui, consumidor.gov, que cada um dos operadores recebe diariamente. Então, cada vez mais a gente vê regras para restringir isso ao máximo. E uma das coisas que, enquanto você falava, eu acho que o governo deveria começar a olhar um pouco para isso, você proibir as bets por proibir, você não vai estar tirando as bets aqui do Brasil. Muito pelo contrário, você vai estar estimulando um mercado ilegal que vai vir muito forte. Porque esse você não consegue proibir e são mecanismos muito diferentes o que eles usam para poder ter aqui. Se você for ver o que ano passado as bets reportaram ao COAF, foram 27 mil reportes ao COAF.
Isso é gigantesco em um ano de regulação. É algo que, se o governo utilizasse isso para pensar, ok, vamos utilizar isso como um mecanismo de fiscalização, um mecanismo de controle, ou até mesmo um mecanismo de restrição, ele utilizaria de uma forma melhor do que apenas restringindo, como podem vir aí leis protecionistas do consumidor que vão acabar estimulando aí um mercado ilegal. E se você for pensar a última genial ideia que veio após aí o pronunciamento no Dia da Mulher, você usa o Dia da Mulher para fazer um pronunciamento. Então, até mesmo a AMIG, que é a associação que eu tenho muito orgulho de ser cofundadora, foi a primeira vez que a gente resolveu se manifestar, porque a gente não se manifesta com relação à política nem nada, não é algo que a AMIG faz, mas como mulher do setor, não teria como a gente não se manifestar e mostrar, olha, só na AMIG a gente tem mais de 1.400 associadas, a gente tem geração de emprego, a gente tem famílias sendo mantidas pelo salário legal, ético, seguro de um setor. Então, quando você vem aí, você aventa a possibilidade de você restringir o mercado, de você tirar uma das modalidades, tudo isso, você está, assim, atingindo, querendo ou não, quem hoje sobrevive e de maneira ética desse setor, né? Então, acho que me alonguei até, mas era um pouco esses eixos que a gente sofre sempre ataque, né? E é engraçado, né, Bárbara? Porque, pegando até como é que falou assim, né? O argumento simples, ele sempre prevalece do complexo, né? E a solução simples também prevalece sobre a solução complexa e, mais das vezes, é a solução errada. Porque, pegando no sofá, você fala, ó, proteção ao consumidor, a questão da publicidade, a questão do imposto, a questão da arrecadação. E aí você vai pegar, assim, não é o Caio, não é a Bárbara que tá falando isso, não são as empresas, assim, são exemplos que o mundo já passou e que a gente poderia estar olhando para não cometer os erros aqui. Então, assim, um dos méritos da regulação da SPA foi justamente olhar para fora e tentar, na medida do possível, filtrar boas e mais práticas e incorporar isso na regulação. Então, por exemplo, você vê a questão da publicidade, que você tem um exemplo da Itália, que é evidente, assim, o mal que faz você proibir publicidade num mercado que é extremamente novo, em que o usuário não tem conhecimento, que aquilo que a regulação tanto se esforça para separar o joio do trigo, o usuário não tem esse conhecimento. Ah, não, mas o Brasil colocou .bet.br, então o usuário sabe que é .bet.br. Não é assim que funciona. O cara vê lá o .bet.br, vou apostar no Palmeiras ou no Corinthians, vou ganhar R$2 por R$1. Tem lá o .com, vai estar dando R$10. Dando ou não, né? Porque é o que está lá, mas o cara não tem garantia nenhuma que vai receber. Ele vai pro ilegal. E não tem também o governo fomentando. Não tem o governo fomentando. Aí vem o argumento que eu já ouvi várias vezes. Mas proibiu publicidade de cigarro. Cigarro você já tinha marcas consolidadas. A ponto, por exemplo, que a Marlboro pagava milhões para a Fórmula 1 e na Europa inteira só tinha o triângulozinho vermelho. Que todo mundo sabia que aquele triângulo vermelho era da Marlboro. As empresas de bet, brasileiro comum não sabe quais são as empresas de bet regularizadas. E uma forma de ele ter isso é justamente a publicidade. Então, por exemplo, quando uma empresa de bet compra o name right de uma competição esportiva e coloca lá a autorização SPA, enquanto a outra compra, patrocina o time, enfim. É uma forma de você condicionar a população a saber quem é regular e quem não é regular, até porque os prejuízos de você apostar no mercado legal são muito grandes. Aí você tem a questão dos impostos também. E a Holanda, que vai sair há poucos dias, há poucas semanas, o resultado catastrófico que foi o aumento de impostos do setor regulado na Holanda, porque obviamente não tem milagre. Assim, não é inventar a pólvora, você sabe, se eu tenho uma tributação e um custo e um ônus grande para o mercado regulado, você vai estimular o mercado ilegal. E não tem mais, como o Michael falou. Exato. Exato. Você não tem mais como dizer assim, não, porque agora se proibir, porque é engraçado, né? Porque, como você falou, é político, e hoje talvez seja a única pauta aqui na bancada evangélica é o pessoal. O difícil é achar um apoiador. Né? Não, mas tem gente que fala que hoje a maior bancada do Congresso das bets. Rir pra não chorar, mas enfim. Queria trazer essas pessoas para viver um dia na nossa pele, ali andando no Congresso. Então, assim, você tem exemplos que mostram que a solução simples, que normalmente é que está sendo aventada,
ela é que vai trazer os maiores danos, e ela é que vai ser completamente contrária aos objetivos que se propagam. Então você vai estimular o mercado legal, você vai abaixar a arrecadação. Porque imagina, se a gente tivesse o enforcement do PIX, imagina o quanto você aumentaria esses 10 bilhões. Que estão hoje sendo utilizados no mercado legal, que não paga imposto, não tem nenhuma proteção ao consumidor, não tem ferramentas de controle de que o usuário não vai ser lesado, enfim. Tudo isso, até a própria... E isso talvez é o que mais assusta um leigo, assim, Exato. mais ou menos. É você não ter, como o jogo é online, a SPA coloca regulamentação que garante que o mecanismo do jogo não vai ser tenha alterado. alguma justiça, né? Que existe. Se você trabalha com um aplicativo estrangeiro, não regulamentado, um site legal, eles podem estar simplesmente pegando seu depósito e botando numa caixinha e dizendo que você perdeu. E é o que a Bob falou, sem um projeto de lei, como se fosse a grande novidade, que já está na regulação. Então, o problema não está na regulação, não está em proibir ou não, está no enforcement, está na divulgação disso. Como o governo, que deveria ser o principal divulgador da política pública e da regulação de apostas, é quem mais bate, fica difícil você querer que a mídia tome outro comportamento, que a sociedade toda tome outro comportamento. E quem mais perde com isso não são as empresas do setor, elas perdem muito. Quem mais perde com isso é o usuário e o próprio governo. Então, só os 30 milhões que cada empresa tem, você está falando de 85 empresas, pelo último número, enfim, também muda um pouco, que bom que ainda tem gente apostando, apesar de todas as dificuldades. Você está falando de 2 bilhões e meio de reais que foi arrecadado só com a outorga. Que é um dinheiro que não vai para nada, a não ser para o governo utilizar como bem entender. Fora a taxa de fiscalização, por exemplo, é uma outra coisa que ninguém discute. Para onde está indo o dinheiro da taxa de fiscalização? Eu perguntei, está indo para o bolo do tesouro. Pois é, porque a SPA não tem pessoal, não tem recurso, mas tem uma das maiores arrecadações em termos de taxa de fiscalização e que ninguém sabe para onde vai. Eu queria pegar esse gancho, cara, que eu acho que é importante. Eu acho que a transparência é um caminho, eu acho, para melhorar todos esses temas. Sem dúvida. Porque esse setor, ele existe nesse cenário único de regulado versus ilegal. Né? E muitas vezes os argumentos do setor dependem de trazer essa realidade que é essa ameaça dos sites ilegais. E é real isso, todos sabemos. É como voltar a 2022, 2023. Você não tem nenhuma arrecadação e nenhum controle sobre o jogo. Agora, é um argumento complexo de você utilizar. E eu acho que um dos caminhos é, como eu falei, essa transparência. Porque o setor tem historicamente focado nessa ameaça dos sites ilegais. E, de fato, o próprio governo, a SPA, o Banco Central, admitem que é muito difícil de combater. Eu lembro que o ex-secretário, num evento internacional, disse publicamente que tentar fechar os sites ilegais era enxugar gelo. Não tinha como. E você trazer essa visão é muito complicado para avançar sem a transparência de saber. Tá bom, os sites ilegais são essa ameaça. Mas e os regulares? O que eles trazem? E esses dados que a Babi trouxe no início, de arrecadação, demoraram muito para chegar. Muito. Foram meses e meses de vitórias do setor de arrecadação, de contribuição para a educação e para a saúde. E eu lembro, eu participei de um evento, a gente pediu para as pessoas que sabiam os valores arrecadados pelo governo federal levantarem a mão numa sala de 200 pessoas. Ninguém sabia. E por um setor onde esse talvez é o argumento, um dos argumentos mais fortes para manter o caminho da regulação, isso causou muito dano. Então, eu acho que o setor tem que trabalhar nessa transparência de trazer as suas próprias vitórias, além de também demonstrar a ameaça que são os sites ilegais.
Hoje mesmo saiu uma pesquisa que não é do governo, que foi divulgada pela Pay for Fun, que é um dos meios de pagamento, para falar qual é a porcentagem que na verdade, qual é o valor que é mais usual de apostas. E quase 50% dos apostadores apostam até 50 reais. É um valor que talvez se tivesse se divulgando desde o início, é um dado que é o setor privado divulgando com base em acesso à informação pública, porque eles pediram por meio da lei, mas se o governo tivesse divulgando isso, talvez não tivesse tanta desinformação, que tem tanta gente endividada, que tudo isso, porque realmente, quando você tem alguém fora da curva ali, você precisa tratar essa pessoa. Mas se você pega que a maior parte das apostas realizadas são em até 50 reais, ok, realmente existem famílias que 50 reais faz falta, mas é o dinheiro talvez do entretenimento. Eu estou deixando de ir ao cinema para jogar, eu estou deixando de fazer alguma coisa para jogar, é realmente o meu entretenimento ali, mas são dados que não são divulgados. Eu me lembro muito bem quando você batia muito na tecla de a gente precisa ter o montante da arrecadação, o montante da arrecadação. Só depois dos 6 primeiros meses a gente começou a ter isso. E realmente é muito difícil a gente se defender quando a gente não consegue se defender praticamente, né? Propriamente. Como tu falou, vocês são a genia da vez, né? É isso. A aposta não é só, obviamente, como você bem falou, a questão da ludopatia, ela existe, ela precisa ser enfrentada. Mas não da forma como tem sido feito, como se tudo fosse um país de ludopatas, que não é isso. E é o argumento, de novo, o argumento simples que é usado para soluções simples e que são equivocadas. Mas é engraçado, porque saiu até em pedido de recuperação judicial de loja de calçado, que ela tava, uma das razões era o aumento das bets que causou a falência da loja. Então, assim, se acabar as bets, o Brasil vira problema. E é engraçado, né? Porque nosso amigo Hamilton, que quem é do setor sabe o grande incentivador e o grande batalhador que é, ele provocou um negócio engraçado, porque quem dos setores que mais bate na bet é o setor de varejo. E aí era a causa da hecatombe do varejo. Aí você vê resultados positivos do setor de varejo no ano passado, que foi o primeiro ano regulado. Enfim, é natural. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É natural que os setores compitam entre si. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente está mexendo com uma coisa que, sim, é um setor novo, é um setor que pode trazer muito benefício para o país. Mas mais do que isso, é um setor que, se não for enfrentado da maneira correta, pode trazer muito prejuízo para o país. Não é simplesmente, tentamos, não deu certo, vamos parar e tudo segue como antes. Não existe mais o antes. Acho que você me falou, essa é a grande dificuldade. Não existe mais o antes. Não é uma ilusão achar, não, vamos proibir a bet e tudo vai voltar a ser como antes. Ninguém vai apostar, não vai ter mais site de apostas, enfim. Outro dia os caras pegaram a inteligência artificial e colocaram o Neymar como garoto propaganda de um site de apostas na internet. Então, assim, é difícil imaginar que você vai ter. Então, é um debate complexo, mas que precisa ser enfrentado. Precisa pensar no futuro, como você bem trouxe. Assim, quando você fala dos prediction markets, por exemplo, lembra muito da época do fantasy. Assim, o que era o fantasy? O fantasy era promoção comercial, ele era aposta, ele era videogame, ele era tudo menos o que ele tinha que ser. Então, era o bolão. Não, era tudo. E cada vez surgiam mais ideias diferentes para poder você enquadrar o fantasy. E quando a gente traz ali no artigo 49 da Lei 14.790 a exceção à aposta, o fantasy, o que é o fantasy, que depende da habilidade, não sei o quê, isso é um ganho muito grande para um setor. Para um setor que é pequeno, se você for comparar com as apostas, mas que é um setor que existe, que realmente é diferente das apostas, precisa ser diferenciado. E daí, quando você vem para os prediction também agora, o que vai virar esse bicho? Se não pegarem esse boi pelo chifre e fizerem o encaminhamento correto, talvez ele tenha um encaminhamento incorreto, como o fantasy teve no início. E é um setor que vai sangrar muito até achar ali o seu caminho. Provável, né? Eu acho que esses dias saiu matéria aqui no Brasil falando como a eleição já era um tema relevante dentro de umas principais plataformas de prediction. E aí você fala assim, a falta de regulamentação. Você tem resoluções do TSE proibindo esse tipo de coisa.
Mas, de novo, tá acontecendo. E, obviamente, isso não é privilégio de PET. Acho que uma das coisas que quem estuda a regulação os fatos normalmente são mais rápidos do que a regulação. Então não tem jeito, prediction já é uma realidade. Ontem no Oscar já começou a sair alguns números da quantidade de eu ia falar apostas, mas você tem dúvida se são apostas ou não. Mas enfim, de projeções que foram feitas nas grandes plataformas. Não, porque aí loteria tem outro desafio. Em plataformas de prediction, né? Então, assim, a gente mal resolveu cota fixa e online game, tem a discussão cassino físico, bingo, o jogo do bicho, e já vai vir um bicho novo, e que ao contrário do Fantasy já vem com muito tamanho. Já vem gigantesco. E aí dá para marcar um novo, né? Vocês já estão convidados para o podcast sobre Prediction Marketing. Eu tô muito chateado de ter que encerrar, mas, cara, como é bom estar no meio de pessoas brilhantes no setor. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Obrigado, Caião. Michael, parceiro. Eu tinha só um papel hoje, não atrapalhar o debate de você. Eu acho que espero ter cumprido esse papel. Comentou, obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Michael. Obrigado. Bom, e obrigado a vocês que nos acompanharam até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo que nós geramos aqui, riquíssimo. Por favor, encaminhe para seus amigos, seus contatos, porque de fato o que nós geramos aqui em termos de conteúdo de um setor como esse, tão vibrante, foi incrível. Então, acompanhe não só esse conteúdo, mas todo o conteúdo que o Tozini Freire gera aí nas suas redes sociais e, por favor, encaminhe para os seus contatos. Obrigado e até a próxima.